Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom, eu tô gravando esse vídeo e pretendo futuramente gravar uma série de vídeos abordando temas interessantes da área da computação. Primeiro, vão ser dois tipos de vídeos que eu tô querendo abordar aqui para registrar, sim, e para compartilhar as minhas experiências da área da computação e que eu acho importante. O primeiro tipo de vídeo são vídeos da área da engenharia de software que estão dentro da engenharia de software. Eu vejo que tem muitos vídeos e questões sendo debatidas, desculpa, muitos vídeos debatendo áreas como arquitetura de software e o próprio desenvolvimento de software, falando sobre linguagens e tal. A minha ideia aqui nesse primeiro tipo de vídeo, é falar sobre a engenharia de software, abordar todos os temas da engenharia de software, pois é uma área importante que eu vejo que há muito tempo tem uma certa demanda por profissionais com conhecimento nessa área e acredito que é importante. Eu vou falar posteriormente sobre minha formação, mas ano passado eu fiz minha segunda graduação, me formei em engenharia de software na PUC, então eu vi a necessidade de compartilhar temas relacionados à engenharia de software e que não tem muito vídeo, muito texto assim no YouTube, assim, e então acho que é interessante, assim. Alguns temas tem bastante, como esse que eu vou abordar hoje, mas eu queria fazer uma pequena introdução e falando a importância desses temas para que os próprios profissionais da área de TI corram atrás de se aprofundar mais nesses temas. O segundo tipo de vídeos é voltado não tanto para profissionais da área de TI, mas para curiosos, pessoas que gostam da área de TI e que estão com curiosidades ou alguma notícia que está se espalhando sobre a área da computação. Hoje se vê muita fake news passando pela área de tecnologia e tantas outras. Então, tentar falar sobre o que é verdade e o que é mentira nessas áreas, nessas notícias que estão circulando. Bom, é isso. Com relação à minha formação, é, eu sou formado em sistemas de informação pela PUC, me formei no final de 2010. Depois disso, eu fiquei uns 6 anos, não, 5 anos afastado da parte acadêmica, porque, como todo mundo que é da área sabe, o quanto que um curso de TI é puxado e cansativo, então eu quis tirar umas longas férias da parte acadêmica, assim, voltando em 2015 para fazer uma especialização numa das áreas que eu gosto bastante, assim, que eu quis fazer uma especialização que era em banco de dados. Terminei em 2016 e em 2016 eu também recebi o e-mail da PUC. Só para deixar registrado, a minha pós-graduação, minha especialização foi na PUC também. Foi tudo na PUC até hoje, na PUC de Minas. E no final desse curso eu recebi um e-mail da própria PUC falando que os alunos da graduação poderiam fazer uma segunda graduação com uma bolsa. Eu achei interessante porque era uma bolsa com valor relevante de 50%, então metade do curso sairia, né? Sairia, vamos dizer assim, de graça, né?
Então eu, por curiosidade, fui ver os cursos que tinham lá e me chamou muita atenção o curso de engenharia de software, que foi o que eu optei, por eu ver a grande necessidade do mercado e de minha própria de conhecer mais essa área, que eu não tinha me aprofundado tanto na época, tanto na graduação quanto posteriormente eu não tive, me aprofundei bastante. E eu acho que ela é importante eu fazer para o meu futuro de carreira, assim, que a engenharia de software ela aborda questões além de técnicas, questões gerenciais do processo de desenvolvimento de software. Então, ia ser um complemento ao curso de sistema de informação que eu tinha feito como minha primeira graduação. Bom, deixa eu ver o que mais. Bom, é isso. E hoje eu estou pensando em falar sobre o CMMI e o MPSBR. Bom, para começar, é importante deixar claro que essas, a- essas duas abordagens assim de avaliação de processos, muitos profissionais têm uma visão equivocada sobre esse modelo. Na verdade, muitos veem esse modelo como um processo de avaliação. Lógico que ele tem um processo de avaliação, um processo para você chegar até os níveis de maturidade de cada um, mas ele não passa de um modelo, ou como se é chamado muito na área de TI, um framework para te dizer o que a empresa deve ter para atingir certos níveis de maturidade. Então, são modelos de avaliação de níveis de maturidade. Eu acho importante o profissional de TI, pelo menos na minha visão, assim, ter esse conhecimento sobre esses dois níveis para, desde o início, vamos supor que a pessoa terminou a graduação e fala assim, eu quero montar uma startup. É importante o profissional ter esses dois modelos de maturidade bem com bastante conhecimento para começar desde cedo na empresa a aplicar certas práticas que são abordadas dentro desses níveis de maturidade para quando futuramente quiser atingir um certo nível de maturidade, tanto no CMMI quanto no MPSBR, já tenha isso bem fundamentado dentro da empresa, assim, seja uma prática bem feita, assim. Eu espero que não esteja tremendo muito, que eu estou gravando pelo celular, então eu estou segurando ele, então espero que não esteja tremendo tanto, assim. Bom, o CMMI, ele, como o MPSBR, os dois são, são modelos de avaliação, né, de níveis de maturidade de uma empresa, e ambos foram feitos de forma independente, assim, não, sem ligação, assim, sem se estar vinculado a alguma coisa específica de fins lucrativos, assim, ou seja, tipo, o objetivo não é gerar lucro, mas sim montar guias que sirvam de um norte para as empresas terem como atingir esses níveis de maturidade e posteriormente passar pelo processo de avaliação que, claro, é pago, mas o objetivo não é gerar um lucro como as empresas têm em mente, assim. O CMMI ele foi feito juntamente pelo governo norte-americano, pela indústria de software, de produtora de software, e também pela parte acadêmica. Assim como o CMMI, o MPSBR seguiu na mesma linha, mas feito pelo governo brasileiro, né? É, a parte acadêmica e a Softex, que é uma parte de uma empresa, vamos dizer assim, que tem em diversos estados, que é até a avaliadora do MPSBR, que faz a avaliação, e então foi feita
por essas três partes, assim, o governo brasileiro, o Softex e a parte acadêmica. Bom, os dois têm certas diferenças, assim, eles são bem semelhantes, mas tem pequenas diferenças entre eles, assim, eu já até vi pessoas que conhecem bem os dois, falarem que o MPSBR é como se fosse uma tradução do CMMI, mas ele tem algumas diferenças que muitos que já viram falar sobre sabem que, por exemplo, o CMMI ele é dividido em seis níveis, né, indo do zero até o 5, sendo 5 o máximo, né? E cada processo desses, cada nível desses, eles avaliam alguns processos, como gerência de requisitos, gerência de processo, validação, verificação, e alguns processos que é, são colocados em cada nível. Então, cada nível desse tem alguns processos que vão ser avaliados. Então, assim, eles são separados por esses cinco níveis, os processos, e cada nível tem o objetivo de avaliar um ou mais processos, assim. Já no MPSBR, esses níveis são de A a G, então eles são divididos em mais níveis os processos. Os processos, se não me engano, assim, eu lembro que eu dei uma lida essa semana nele, nos dois, né? E por alto, assim, que eu me lembre, são os mesmos processos. Por exemplo, gerência de requisito, validação, verificação, gerência de projetos, até que eles baseiam muito no PMBOK. Então, quem tem implantado o PMBOK, que é o guia de gerência de projetos, vai passar bem pela certificação tanto do CMMI quanto do MPSBR. Esses processos são basicamente os mesmos, mas eles são divididos de forma diferentes entre os níveis. Bom, é, uma questão que, para falar assim, as diferenças de cada um, eu diria que assim, a vantagem do CMMI quando você tá numa empresa que é multinacional e quer ter uma certificação de nível internacional. Então, ele é muito bom para quando você quer ter uma empresa dessas e você quer ter como um selo de validação de que seus processos são bem feitos. Então, isso agrega muito valor à sua empresa ter um selo desse porque te credencia a falar assim, ó, nós temos o CMM nível 3, nível 2, nível 4. A empresa vai saber que você tem um processo rigoroso assim de alguns processos assim. Então, é bem interessante. Além de ter esses processos definidos bem e validados pelo CMM, e tanto isso vale até para o MPS, eu vejo que te traz valor não só valor agregado de apresentar para uma empresa, mas também, é, como é que se diz? Você tendo esses processos bem definidos, você reduz bastante os custos, porque eles vão estar bem definidos, você vai seguir aquele processo, sair um produto de melhor qualidade. E, bom, eu estudei bastante qualidade de software no curso de engenharia de software. A minha monografia foi em cima de uma parte de qualidade. E uma das coisas que eu vi bastante na parte de qualidade é que quanto mais se investe em qualidade, você reduz custo, porque às vezes você projeta bem, mal um software, o resultado dele você vai ter que fazer refactor dele posteriormente, gerando um custo maior para a empresa. Então, e o projeto acaba ficando mais caro. Então, quanto mais maior a qualidade, melhor o produto, assim. Então, isso é um negócio que eu já sabia e vi bastante durante o curso, principalmente na minha monografia. Bom, minha monografia foi sobre avaliação de código-fonte através de métricas, mas isso vai ser num vídeo posteriormente que eu quero falar, que é uma área que eu adoro, assim. Bom, voltando aqui, então a vantagem do CMMI é justamente o fato de ser
uma certificação de âmbito mundial. Então, você tendo uma empresa multinacional, você fazendo um projeto aqui do escritório do Brasil, como eu já participei de projetos do Brasil, fazendo com os Estados Unidos, Uruguai, Chile, em outros lugares, você tendo essa certificação te dá uma credencial muito grande para negociação e propriamente para realizar o produto com melhor qualidade, com uma credibilidade junto ao cliente. Bom, a desvantagem que eu vejo do CMMI é uma avaliação que tem um reconhecimento mundial e devido a algumas questões como o dólar, preço do dólar. Hoje é dia 13 de março de 2020, o dólar fechou hoje a 4,83, se não me engano, se não me falha a memória, eu vi agora. Imagina você pagar uma certificação que é muito cara já, com o preço do dólar bastante alto. Então já é uma certificação cara por si só. Considerando questões como o dólar, o preço vai ser muito maior. Então acaba sendo uma certificação que acaba sendo restritiva assim para poucas empresas devido ao custo. Então uma empresa de médio e pequeno porte não conseguiria ter uma certificação como a do CMMI. O MPSBR, por outro lado, ele teve como objetivo ser criado para atingir pequenas empresas e médias empresas para que tenham uma certificação mais acessível. Então a cotação dela, lógico, é em real, então acaba e tem um preço e um custo menor, por ser uma avaliação restrita ao Brasil. Então, assim, a vantagem do MPSBR é justamente o preço e ser acessível a médias e pequenas empresas. Além do preço, tem uma questão muito importante que é os níveis que eu falei anteriormente. Como ela é distribuída em mais níveis, fica muito mais fácil para a empresa atingir o nível G do que atingir o nível 1 do CMMI. Então fica muito mais fácil isso. Por ela estar bem mais distribuída os processos entre os níveis. Então tem essa questão que é muito importante se levar em consideração. Um ponto importante que eu poderia falar do CMM, do MPSBR, é que ele é em muitas licitações, não vou falar em todas, mas eu já vi em muitas licitações do governo, quando ele vai comprar um software, ele exige no mínimo nível G, que é o nível mais básico nas licitações. Então, você tendo uma licitação, uma certificação do nível G, você consegue participar já de uma licitação em nível do governo. Então, já conversei com professores meus que têm empresas e que são certificados do nível G, que participaram de licitação justamente por ter um nível G. Um ponto importante que eu ouvi falar de um professor meu, desse professor que participou de licitação, que ele tem uma empresa nível G, que o Sebrae ele custeia uma parte tanto da avaliação quanto da consultoria e tal, que às vezes você precisa de uma consultoria para verificar se está tudo ok, se está tudo certo, e são dois avaliadores, se não me engano. Então, custear esses dois consultores para fazer a consultoria antes da avaliação e depois da avaliação. Então, assim, o Sebrae ele custeia uma parte, se não 100%, eu acho que não deve ser isso, mas deve ser uma boa parte. Então, ele divide, se entrando lá num processo de avaliação de você ver se você pode participar e tal, tem uma seleção. Se sendo selecionado, o Sebrae custeia uma parte do processo de consultoria e de avaliação do MPSBR. Então, é uma coisa que é acessível tanto para pequenas empresas quanto médias empresas aqui no Brasil. Posteriormente, se sua empresa crescer, se quiser expandir o negócio para fora e tal, começar a atingir um nível bacana lá fora,
você pode partir para o CMMI, pois como os dois modelos de maturidade, de avaliação de maturidade, são bem parecidos, você tendo o MPS-BR fica fácil você migrar para o CMMI. Então é indicado para pequenas e médias empresas que estão em âmbito nacional. Futuramente, se querendo expandir, ter uma certificação internacional, pode partir para o CMMI. Bom, uma desvantagem do MPS-BR que eu vejo é justamente devido ao porte da empresa, se for uma empresa maior, compensa mais ir para o CMMI. Eu não vejo muita desvantagem no MPS-BR, a não ser ele ter essa restrição por nível local para o Brasil, não é reconhecido lá fora. Mas dependendo do tamanho da empresa, se a empresa já está com negócios lá fora, seria interessante talvez partir para o CMMI. Bom, é isso. Eu queria falar basicamente fazer uma apresentação rápida sobre alguns pontos do MPS-BR e do CMMI, além de me apresentar. Bom, eu vou postar mais vídeos falando sobre questão de produção de software, como fazer a gestão de produção, processos, que mais? Qualidade, com certeza, que é uma área que eu acho bem interessante. E é isso. Vou ficando por aqui, que esse vídeo já deve estar muito longo, mas prometo não vou falar assim toda sexta, todo. O meu intuito é quando eu puder, assim, tiver um tempinho e tiver acabado de estudar, igual eu fiz agora, que eu dei uma lida tanto no MPS-BR quanto no CMMI, postar um vídeo aqui compartilhando a minha visão. Estou aberto a críticas, sugestões, lógico que sempre respeitando um ao outro, mas estou aberto. Isso daqui vai ser um canal meio que de apresentação e discussão de áreas da engenharia de software, gestão também do software. Posteriormente, sei lá, vamos fazer um vídeo ponderando questões sobre o PMBOK e o Scrum, qual que é melhor. Nesse caso, igual o do MPS-BR, eu acho que para muitas perguntas, o que que é melhor na área de TI, é, eu vou sempre falar assim, na maioria dos casos, eu acho, não vou falar 100%, mas 99,9%, o melhor caso depende. Igual no caso do CMMI e do MPS-BR, depende do tamanho da empresa, da área de atuação, do que ela quer. Então, é isso, assim. Então, sempre vai depender de algumas questões que devem ser respondidas pelo gerente. Então, nesse caso, o gerente, né, ou a diretoria, no caso, fazer esse questionamento: para que a gente quer isso? Qual que é a nossa área de atuação? Qual a nossa região de atuação, melhor dizendo? Então, pensar sobre isso, se vale não a pena CMMI ou MPS-BR. Respondendo essas questões que foram levantadas de aonde a empresa atua, qual que é o porte da empresa, qual que é mais vantajoso economicamente e tal. Então, respondendo questões como essas, você já vai encontrar qual que é o melhor modelo de avaliação para ser implantado na sua empresa. Bom, é isso. Um abraço a todos e até a próxima.